Fala aí, gurizada do canal do YouTube, tranquilo? Seguinte, estou aqui hoje para falar um pouco sobre uma das minhas paixões, um dos meus caminhos de trabalho, que são as pin-ups. O que são pin-ups, tá? Há muito tempo já eu venho cultivando esse gosto e é uma linha de trabalho, na verdade, né? Acho que desde 2006, 2007, por ali, que eu curto esse tema e tenho alguns livros. Inclusive o vídeo de hoje é para mostrar alguns dos meus livros que eu tenho sobre o tema, tá? E a gente vai falar sobre alguns artistas, né? Eu vou mostrar algumas imagens dos livros, trabalhos, por exemplo, como o Rolf Armstrong, o Joyce Ballantyne, Harry Ekman e o grande mestre, na minha opinião, o Gil Elfgren, certo? Então, em todo esse tempo, né, que eu tento já seguir essa linha, eu já reproduzi muitas obras. Aqui é uma aquarela recente que eu fiz, reprodução da obra do Elfgren. Eu tenho muitas telas, eu tenho muitos trabalhos há tempos já feitos, vendidos, não faço nem ideia de quantos, tá? Então essa linha, o que são as pin-ups, né? Eu tinha comentado antes. O termo de pin, de pendurar, né? Pin, pendurar, de alfinete, seria de os soldados que levavam essas imagens sensuais e eles penduravam nos armários, então nos alojamentos da guerra, tá? Mas esse tipo de trabalho ele surge no momento nos Estados Unidos em que a população em geral não tinha muito acesso à arte. Então a ilustração, né, ganhou, a ilustração que vai nos meios de comunicação de massa, ganhou bastante visibilidade. E vamos pensar numa época sem internet, onde as revistas eram muito valorizadas, tá? Então as revistas começaram a contratar e a comprar esse tipo de trabalho de artistas em que apareciam pessoas, homens, mulheres, tá? Mas, como sempre, né, na mídia, esse apelo sexual, ele sempre foi muito... ele vendeu bastante. Então as revistas começaram a encomendar. E as pin-ups, elas têm um apelo, elas são sensuais, mas não é uma nudez completa, né? São mulheres com roupas sensuais e geralmente é uma situação do dia a dia, elas estão fazendo alguma coisa, né? Vocês vão ver nas imagens, elas estão em trabalho dentro de casa ou numa atividade no jardim, enfim, é sempre uma situação em que elas aparecem de forma sensual. Tá? Óbvio, isso é um pouco apelativo, mas a gente sabe que a sociedade em geral ela consome esse tipo de trabalho, certo? Então, uma história legal que eu queria contar é que muitas reproduções do Elfgren, né, que é um grande mestre, a gente aprende reproduzindo, tentando fazer o que a gente gosta. E quando eu me aventurei a criar o meu próprio trabalho de pin-ups, eu peguei uma imagem, um rosto e fiz a Santa Pin-up, a Santa dos Tatuados. Então eu fiz ela em forma de santa mesmo, botei rosas, uma pintura a óleo, 60 por 90, um quadro grande inclusive, e eu deixei na loja da minha mãe. Ela deixou lá, inclusive essa obra virou até moletom, né? O Mino, quando fez o Mino, meu compadre, quando fez uma empresa de roupas, eles usaram a imagem para fazer uns moletons. E eu deixei essa imagem com a minha mãe. Um dia, depois de muito tempo, a minha mãe chegou. Eu vendi um quadro pra ti, olha só, tem que dinheiro. E ela vendeu o quadro por 100 reais, eu acho, 100, cento e poucos reais. E o quadro valia, tipo, pelo menos uns 500 reais. E ela, muito faceira, que tinha vendido o trabalho e tinha conseguido uma grana pra mim. Claro, fiquei feliz pela intenção que ela teve em trazer um pouco de grana pra mim, que as coisas não estavam fáceis, mas ela vendeu por uns 5, 6 vezes a menos do que valia. Então acabei perdendo a imagem, não sei onde ela tá, acho que ela foi vendida para um turista lá do norte do país. E uma história engraçada, tá? Vamos para os livros e depois a gente volta a comentar um trabalho meu de pin-ups. Então, gente, vamos aos livros. A Tasken geralmente faz algumas impressões de livros muito bacanas e são livros baratos. Esse aqui eu paguei uns 70, 80 reais, porque perceberem, um livro bastante imagens e todas elas muito coloridas. A Tasken lança os livros com um encarte por fora. Já perdi essa aí,
né, mas há bastante tempo até que eu tenho esse livro. Esse livro então é sobre o Elf Green e mostra as fases da carreira dele, tá? Ele é todo dividido por fases e não lembro agora se ele tem a parte em português, acho que é só espanhol e inglês, mas enfim, algumas fotos dele, né, e então depois de contextualizar quem é o artista, ó, algumas propagandas, isso aqui era muito, esse tipo de ilustração foi determinante para a criação do conceito de pin-up, né? Propagandas da Coca-Cola, tem muita propaganda bacana, ó, aquelas propagandas das lanchonetes americanas da década de 40, 50. Eu não vou passar o livro inteiro, vou passando por partes, ó. É legal que mostra como ele fazia deixa eu ver se eu acho aqui, ó, jogando tênis, então ela tá ali, né, se enrolou na rede, daí sempre a parte da sensualidade, ó, de carona, então ela levanta um pouquinho a saia, pesando o cachorro. Essas cenas de nudez completa são raras, assim, né, poucas fases da carreira dele que aparece. Ó, uma parte dedicada aos cães. Vou passar aqui mais rápido. Ó, olha só, aqui, essa foto aqui é emblemática. Essa cena aqui, pintada numa tema de circo. E aqui como ele fez, então, olha só, a menina subia na escada para ficar na posição e servir de referência para ele. Esse livro é muito bacana e serviu para mim para que eu pudesse copiar várias cenas e várias obras. Eu quero ver se eu acho. Essa aqui foi a que eu fiz. Vou mostrar aqui. Ó, serviu de referência. Não precisa ficar exatamente igual, mas a gente cresce bastante copiando luz e sombra. Aqui eu fiz de aquarela. Ele fazia com tinta óleo. Eu quero ver se eu acho que eu tenho tatuado. Então essa aqui eu fiz, vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Preto e branco, óbvio, né? Francis Marcante, tatuador. A gente modificou ela um pouco, cor do cabelo. Ficou bacana. Depois desse livro aqui, do Elf Green, outro da mesma editora, que é a Tasken. Esse livro aqui, muito bom, tá? São os grandes pintores americanos de pin-ups. Então esse livro aqui tem também uma contextualização do que eram as pin-ups e ele tá em várias línguas, a gente vai ter em italiano, inglês e português, então isso é muito importante. Ele vai ter a contextualização e depois ele começa a mostrar os artistas, ó, a partir da página 65 aqui começam os artistas. Então o Rolf Armstrong, que eu tinha comentado, olha só, é um ilustrador, um pintor muito massa, assim, os trabalhos dele são muito legais. E ele vai mostrando então diversos estilos. Esse livro aqui ele é tri massa para quem está conhecendo o que são as pin-ups e quer conhecer um pouco mais, porque o Elf Green ele é muito difundido. E aqui a gente tem vários outros artistas, até eu, na minha opinião, né, sou suspeito, como eu gosto muito do Elf Green, ele se destaca muito em relação às outras, ele tem um realismo, uma naturalidade muito maior do que outros artistas que acabam, também são ótimos, mas não chegam nem perto do que é o Elf Green. Tá? Claro, a utilização da cor ela é diferente, mas nem perto do mestre. Esse aqui é massa porque ele faz os desenhos, as pinturas coloridas e ao fundo ele sempre faz diversos outros sketches, rascunhos, ilustrando também o tema. Muito bacana, esse livro aqui é ótimo, pela parte escrita, não só a imagem.
esse da Tasken também, né? São os 4 livros que eu tenho da Tasken. Esse aqui da série das 1000 coisas, né? 1000 tatuagens, 1000 músicas, 1000 bandas, aqui 1000 pinups. Então, também, né, a gente vai... O livro tem pelo menos 500 páginas, porque ele vai mostrando. Esse livro aqui, ele tem muita foto junto, tá? Não só as ilustrações, mostra as fotos. E as fotos no estilo pin-up, até elas estão bem na moda agora. Tem muita gente fazendo ensaios fotográficos com roupas. E o tema, né, virou um estilo de se vestir, um estilo, as pin-ups dos dias de hoje, né, as contemporâneas. Então esse livro aqui, eu não sou muito fã dele, não gosto muito, porque eu achei ele muito poluído. Né? Essa coisa de colocar as fotos, anúncios, fotos com os desenhos, eu acho muita poluição visual. Dos 4 que eu tenho, esse é o que eu menos gosto. E esse aqui, muito legal, que são 365 dias, né? São uma pin-up por dia. Esse livro é muito bonito. Ele tem uma bem diferente, assim, aqui é um tecido, aqui já é impressão. Tem toda uma diagramação bem bonita, assim, é bem pensado esse livro. E aí então, tu pode ir seguindo uma por dia. Alguns têm frases de artistas ou de atrizes, enfim, pessoas ligadas ao cinema que falam sobre o tema pin-up. Né? E aqui, esse também são vários pintores diferentes para cada dia, não é um artista só. Vamos fazer por exemplo, hoje, eu não sei que dia é hoje. Hoje é 25 de julho. Vamos lá pro dia 25 de julho. Essa aqui. Então olha só, olha bem bonita a imagem do dia de hoje. Eduard Runch. Quero mostrar do dia do meu aniversário, vamos ver qual que é. 31 de maio. Aqui. Feia pra cacete. Brooke Shields. Não curto esse tipo de... Eu não gosto muito, assim, ele é muito artificial. Né? Tem artistas bem melhores. Certo? Então, para cada dia, aqui também tem uma outra foto. Ó. Tem muita imagem bonita e bacana. Certo? Vamos seguir o vídeo então. Esse aqui é um quadro, uma tela que eu fiz com tinta a óleo. Foi em 2012 que eu comecei que eu pintei ele, né? Foi uma ideia que eu tive de juntar a Santa Ceia do Da Vinci com as pin-ups. E esse é um trabalho bem importante na minha história de trabalhos, porque, na minha opinião, é meu único trabalho que é uma obra de arte mesmo. E ele é um intertexto, na verdade, porque ele junta as pin-ups do Elvin Green, né? E a Marilyn Monroe ali no meio, com a Santa Ceia do Da Vinci, a última ceia dele. E esse trabalho, ele, na minha opinião, é uma obra de arte porque ele faz uma crítica, né? Uma crítica, por exemplo, à Igreja Católica que excluiu as mulheres dessa história, deixou as mulheres como coadjuvantes, né? E, na verdade, é um questionamento para a gente só pensar um pouco. E aí, uma coisa que eu tenho para questionar, e até é um mistério que eu quero que vocês me ajudem a resolver, que é o seguinte: a gente está em 2020, esse quadro foi pintado há 8 anos atrás e ele tem tintas ainda que não secaram. Vocês querem ver? Olha só. Vocês estão vendo aqui, meu dedo tá limpo, né? Só queimado, mas tá limpo. E agora, olha só. Tá ainda molhado. Algumas cores, o preto, tem uns tons de vermelho que ainda não secaram. 8 anos, gente, sem... Não sei como explicar isso, né? São tintas normais, tinta a óleo. A única diferença é que esse quadro eu que fiz ele, né? Eu mandei fazer a armação de madeira
e depois eu peguei um algodão, e esse algodão, a única diferença é que esse algodão não foi engomado. Geralmente as telas de tinta são engomadas, e esse aqui não foi, é um algodão cru. E eu pintei por cima dele, mas a tinta é normal, o tecido é normal, as condições climáticas são variadas, mas isso não justifica 8 anos sem secar. Então, se alguém souber o porquê disso, por favor, comenta aí no vídeo e me ajuda a descobrir, certo? Só então, conhecemos um pouco sobre os artistas, esse meu gosto, meus livros sobre pin-ups, alguns desenhos meus. A gente viu sobre a tinta que não seca. E se tu não é inscrito no canal, te inscreve agora, tá? Se inscreve aqui embaixo, não precisa nem sair do vídeo. E ativa o sininho e dá like no vídeo e todos os outros vídeos, tá? Fortalece o canal aí. Desse meu gosto pelas pin-ups, tem o meu sketch proibido, 18+, né? Esse aqui eu não posso mostrar porque são cenas impróprias para menores. Mas também ele é um estudo ligado ao corpo, né? Ao corpo feminino, basicamente. É uma busca por luz e sombra, por volumes. É um treino, mas é um assunto bem bacana, né? Vou pôr a censura aí para vocês verem. Certo, gente? Então curte o vídeo aí e vamos que vamos. Até a próxima.